Poxa, hoje no SantaCast, nada menos que Vinícius Possebon, uma das maiores autoridades em lançamento de infoproduto, mercado de saúde e fitness. Aí o cara, quando ninguém entendia o que era isso, já estava explodindo. Quando tudo era mato ainda. Quando tudo era mato. E sabe o que é o mais massa? É que eu te acompanhei, né? Porque ninguém acho que sabe. Acho que tu nunca falou da tua história de fato, né? No quanto que eu te conheço lá desde a época, né? De que tu era o personal, trabalhava numa academia e era... Putz, cara, isso aqui não tá certo, esse formato. Esse caminho. Tinha lá o avatarzinho lá do... Como é que era? O Possebinho. Possebinho. Celtinha da mãe. Celtinha da mãe. Não sei se você sabe, mas a gente ia pra praia juntos. A gente pegava, porque eu não tinha carro, nem carteira. A gente se conhece, eu tinha 16, tu tinha o quê, 18? 18. Ela Sabe qual que é o segredo do sucesso? Nascer ralado. Ah, é? É, porque daí o cara tem, ou ele tem duas opções, ou ele dá certo, ou ele vai atrás, ou ele continua ralado, né? Esse é o segredo. E é muito engraçado isso, cara. Tu já parou pra pensar que tu nunca vai admirar o filho de um banqueiro? Nossa, olha o filho daquele banqueiro, como ele fez e acontece. A gente sempre admira as histórias do cara que morava lá na favela, que pegava o busão e foi lá e passou por cima e agora é um caso de sucesso. Porque, cara, normalmente isso é o que vai inspirar a gente. E aí a gente fala, né, o Celtinha da mãe, dando aula, trabalhando 15 horas por dia. Cara, eu acho que foi um ingrediente que eu precisava para poder fazer a diferença, né? Muito massa. E é muito legal porque, no meu caso, que eu fui vivenciando isso contigo, né? A gente foi ver o quanto que teve as quebras, né, de paradigma, né? Porque na época que tu fez isso, tu não tinha no que te inspirar, não tinha em quem se espelhar, tu não tinha um modelo de alguém da área de saúde ou fitness que estivesse fazendo isso, né? E então é muito mais difícil, porque tu não tem meio que um modelo a seguir, né? Boa. Até para quem está assistindo aqui, vamos colocar tudo numa mesma página. O que eu faço? O que tu faz? Eu lancei, na verdade, eu comecei lá, acho que 2013, 2013, quando não existia ainda esse lance de infoproduto, produto digital no Brasil, e eu fui o primeiro no nicho de saúde e fitness. Então, para você que está assistindo e não sabe o que é isso, tudo aqueles treinamentos que você vê hoje na internet, né, que te ensina a, de repente, a investir melhor, a emagrecer, a estudar, a aprender mais rápido, eu fui o primeiro no nicho de saúde e fitness. Então, não existia isso. E aí, quando eu lancei em 2013... fui muito criticado, porque quando tu abre um mercado, né, as pessoas começam a olhar, nossa, o que esse cara está fazendo? Está viajando. Mas depois a coisa vai se consolidando e aí tu vai evoluindo com o passar do tempo, evoluindo com o mercado. Então, para quem não me conhece, eu lancei o primeiro produto digital no nicho de saúde e fitness que se chama Q48. Beleza. Lançou, e aí que vem umas coisas muito loucas, né? Tu lançou num modelo que era... funil perpétuo, é isso? Como é que se chama? Que não é aqueles venda perpétua que tá sempre vendendo, não tem um represamento, assim, um dia que abre. Um dia que fecha, nada. Basicamente a gente vende todo dia. Tem 2 modelos no digital do lançamento, basicamente, que a gente abre e fecha carrinho, que é muito parecido até com o lançamento imobiliário, né? Que a gente represa, tal data vai ter tal lançamento, se você adquirir na planta, o valor é mais baixo, valor mais em conta. Então o lançamento ele tem essa urgência, essa escassez. E o perpétuo não. O perpétuo é uma coisa que você vai vendendo todo dia, 365 dias do ano. Quase que a gente podia fazer um paralelo que o lançamento de abre carrinho seria um lançamento de imóvel na planta, né? Que tu tem ali um represamento, tem um dia D, tu vai ter condições especiais e lá. E o outro que ele é, vamos dizer assim, perpétuo, é o nosso mercado de pronto. Isso. Que é um imóvel que todo dia a gente tem que estar comercializando, todo dia tem que estar, enfim, vendendo. Não tem um grande dia, não tem um grande evento, né? E qual que tu acha que é o desafio desse funil perpétuo, que é todo dia tá fazendo acontecer, todo dia tá tendo que vender? Cara, existem várias camadas dentro da estratégia digital, mas para a gente conseguir se manter... E eu acho que um dos grandes pontos mais importantes e interessantes nesse processo é não vender, por exemplo, num mês, 2 meses, mas conseguir se manter vendendo 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos. Eu estou há 10 anos no mercado. Então, cara,
mesmo vendendo o mesmo produto, eu tive que mudar a oferta desse produto umas 5 vezes. Então, o que eu falo em mudar a oferta? Eu vendo o mesmo produto, mas num ângulo de comunicação diferente. Então, a gente tem que fazer a gente tem que mudar de tempos em tempos, quando a venda começa a dar uma embicada para baixo, a gente tem que mudar o ângulo de venda, mudar, no nosso caso, ampliar mais a consciência da pessoa que entra em contato, como? Gerando conteúdo. Eu acho que até por a gente estar aqui, gravando esse podcast, a gente está ampliando a consciência das pessoas que estão assistindo e querem se beneficiar do investimento imobiliário, principalmente no sul da ilha. Então, a partir do momento que a gente gera essa consciência, a tomada de decisão ela fica muito mais clara. E isso é uma decisão de querer gerar consciência, porque por muito tempo, ou ainda se tem isso, de querer guardar a informação e tornar a informação de difícil acesso para que se crie uma dependência, né? Enquanto que eu vejo muito, por exemplo, o teu modelo, e a gente, né, vem caminhando muito para isso, que é botar as cartas na mesa, botar a informação na mesa, gerar conteúdo, gerar orientação, porque inclusive tu no teu YouTube, lá tu tem não sei quantas milhares de pessoas no teu canal do YouTube, tu tem lá muitos treinos de graça que a pessoa acessa, vê, tem como malhar, tem como se exercitar sem comprar teu aplicativo. Então, como é que tu foi chegando nesse momento onde tu entendeu que, é mais interessante eu revelar, entregar e a pessoa poder acessar, e isso vai gerar uma fidelidade do que eu não, cara, se eu entregar, na verdade meu produto vai se tornar obsoleto. Boa. Cara, a gente tem aquela palavra que se chama branding. Muitas pessoas ouvem essa palavra e existem várias maneiras de fazer branding. E uma delas é que agora que está ficando mais à tona, né, com o advento da internet, digital, marketing digital e tal, até mesmo pós-pandemia, gerar conteúdo e gerar valor, isso é fazer branding. E o legal de tudo isso é que em um meio conectado, né, como, sei lá, a internet, a gente consegue medir esse branding. Então, quantas pessoas estão assistindo o vídeo, quantas pessoas ficaram até 50% do vídeo, diferente às vezes de eu botar um banner na rua. Eu não consigo saber quantas pessoas viram aquele banner, quantas pessoas leram todas as palavras que tem no banner. Então, o princípio é, cara, eu gero muito conteúdo, primeiro ponto. Segundo ponto, as pessoas consomem aquele conteúdo, entendem que tem valor naquele conteúdo, aplicam aquele conteúdo, obtêm uma mini vitória. Por exemplo, como eu ensinava exercício, então a pessoa fazia exercício, ficava suada, sentia seu metabolismo alterar e pensava, nossa, esse negócio é forte, esse negócio de fato funciona. E aí ficava basicamente assim, o conteúdo é como se fosse o cara ir na pizzaria e ele pegasse a pizza e ele comesse um pedaço da pizza. Opa, a pizza é boa, mas com um pedaço eu não mato a minha fome. Então eu preciso comprar e comer toda a pizza. Então a pessoa tem essa mini vitória com o conteúdo e a partir do momento que ela compra o aplicativo, que é o que a gente comercializa, aí sim ela tem um processo mais estruturado e o resultado vem através... Claro que a gente tem pessoas que têm resultado através do conteúdo gratuito, mas o resultado mais consistente, firme, é quando a pessoa entra para o produto pago, que é tudo muito organizado e didático. E aí o cara tem que confiar muito no produto, né, na fórmula, porque tu vai auto-entregar, né, uma amostra, né, antes. Primeiro que essa amostra ela tem que de fato já ter valor, né? Porque se a pessoa na amostra não enxerga valor, não vai converter. E depois, quando realmente acessa o produto, tem que confirmar a expectativa, né? E eu vejo muito esse gap no nosso mercado hoje, né? Eu digo assim, a gente anuncia às vezes um imóvel, seu endereço, porque a gente acha que, putz, cara, se eu revelar o endereço, o cliente vai direto. Poxa, mas como é que o cara vai conhecer um imóvel na internet se ele não sabe onde é que fica? Né? Então, o quanto que a gente tem que mudar, né? Eu vejo que o mercado do digital como o teu, ele veio para dar como se fosse assim, uma iluminada nos mercados tradicionais. Não é para mudar, mas é para, talvez, trazer clareza da forma que as pessoas querem se relacionar, né? Que é com entregas reais, com transparência, com conteúdo que gera valor. E aí, é aí que eu acho que o teu mercado ele foi tracionando tão forte, né? Porque a gente vê que foi exponencial, né? Ano após ano, e parece que não tem fim os clientes, né? Não tem fim, cara. Porque petróleo, né? Parece que tu cava e não acaba nunca.
E, cara, isso pra mim é uma coisa bem interessante, sabe? Por eu te conhecer e ver que tu tá há tanto tempo, que eu vejo isso no nosso mercado, esse déficit, que é um mercado muito fechado para poucos, né? Porque justamente a informação não está para todos. Só que quando tu bota a informação para todos, tu descobre que existem ali um mercado, né, que estava silencioso, assim, silenciado, na verdade, é, que tem uma potência e tem um volume de capacidade de participação, de participar, de estar ativamente no negócio, mas que como ele não tem acesso à informação, como ele não tem uma direção, não tem um caminho, ele fica fora da festa, né? E aí até uma das coisas que a gente fala assim hoje, por exemplo, os empreendimentos, né? A gente vai lançar um empreendimento ali no Campeche, tem muita... Existe uma rejeição, às vezes, naturalmente, do bairro, da comunidade. Pô, mais um empreendimento, mais isso, mais aquilo. E eu digo, é óbvio que as pessoas vão rejeitar. É óbvio que não, sabe por quê? Porque tu imagina que tu tá rolando uma festa do lado da tua casa. Então, uma festa linda, uma festa maravilhosa, bem estruturada, com todas as licenças, todos os alvarás, os melhores shows. Cara, não tem nada pra criticar naquilo. Só que tu não foi convidado. É óbvio que aquilo vai te incomodar. Por mais que possa estar tudo certo, tudo muito organizado, tu não foi convidado para a festa. É óbvio que aquilo vai te incomodar. O que a gente tem que fazer hoje é tornar acessível, ou seja, fazer com que as pessoas venham para dentro e falem, cara, quem sabe tu não vem participar também da festa e vem ver como é legal, como é divertido, como pode ser benéfico. E aí levar essa informação, acho que faz a diferença na relação com a cadeia, né? Com a cadeia. Porque, por exemplo, no teu caso, acho que tu teve muita rejeição no começo, justamente porque tu botava informação e botava quase como ia revelando os segredos do negócio de uma forma muito mais simples e descomplicada do que se vendia antes, né? A informação que demorava para chegar para a senhorinha que estava em casa, ela basicamente demorava. E aí quando a gente, liga a câmera aqui, começa a gravar, posta no YouTube, a gente começa a alcançar pessoas que nunca teriam acesso àquela informação sei lá, parece que elas têm acesso a essa informação até mesmo de maneira passiva. Tá ali, e por que passiva, né? Porque ela tá ali no WhatsApp, daqui a pouco recebe, olha esse vídeo. Então salta na cara dela, ela vai lá, nossa, olha que interessante. Então imagina, até mesmo falando de investimento, né? Às vezes a pessoa fica meio reticente em investir, seja em mercado financeiro, seja em imóveis, porque ela não tem o quê? Ela não tem o conhecimento, ela não está educada sobre aquilo. Então ela vem cheia de objeção. E a partir do momento que pula um vídeo como esse, um podcast como esse, ela, nossa, deixa eu entender como funciona o investimento, deixa eu entender o que eles estão falando sobre como está o mercado imobiliário no sul da ilha. Começa a educar. É aquela história, o cara entra no mercado para comprar um vinho. Se ele não entende de vinho, ele vai pegar o mais barato. Se ele começa a estudar sobre vinho, ele já começa a olhar a uva, o tempo, já pega um vinho um pouco mais encorpado e até mesmo um vinho mais caro. Então, cara, eu falo que o primeiro passo para se transformar, então a pessoa quer investir. Por que ela quer investir, por exemplo? Porque ela quer aumentar o seu patrimônio e de repente construir uma renda passiva. Então, qual que é o primeiro passo para ela fazer o investimento correto? Se educar sobre aquilo. Eu acho que E esse podcast, esse encontro aqui, ele tem esse objetivo de educar mais ainda quem entende e educar quem ainda não entende muito sobre isso. Uhum. Exato. Até porque muitas pessoas acreditam que não tem a condição de participar desse negócio, né? Então, sabe como é que é? Pô, se eu não tenho como participar, talvez aquilo ali não faz bem, né? Porque é natural do ser humano, né? Tu refutar aquilo que tu não tem condição. Boa. E, na verdade, o mercado imobiliário ele é extremamente convidativo e ele tem uma capacidade de acomodar muito mais perfis de pessoas de renda, de orçamento que se imagina. Mas quando tu tá de fora, tu tem sempre uma imagem, né? Sabe quando tá de fora, tua imagem ela é distorcida. Porque ela é fruto de versões faladas e não, muitas vezes, legitimadas. Agora, quanto mais... Eu digo assim, sabe como é que é aquela relação da sombra? Que é... Quanto mais tu te afasta, maior é a sombra, né? Boa, né? E quanto mais tu te aproxima, menor é a sombra. Então, quanto mais tu te aproxima da informação, do conteúdo, do assunto, tu descobre que ele é mais fácil, ele é mais simples, ele é mais prático. Só que, muitas vezes, é por onde eu começo, qual que é o caminho, né? E hoje a gente tem buscado o quê? Falar o seguinte, cara, tu não tem que saber. Às vezes o cliente fala assim, pá, mas eu não... Daqui a pouco a pessoa tá vendo o podcast, ou tá vendo esses conteúdos que estão girando... Poxa, mas eu não entendo. Mas tu não tem que entender.
Mas tu não tem que saber e tu não tem que ter nada de informação, porque esse é o nosso papel. Hoje, talvez a única questão que a gente espera de quem está vendo é que tenha a capacidade de levantar a mão e dizer, olha, eu me interesso. E a gente ter daí uma equipe que tenha a condição de dizer, cara, tu não tem que saber mais nada do que somente despertar teu interesse. O resto é com a gente, de conduzir, de explicar, de direcionar. E isso é um trabalho também que é muito louco, porque o corretor, ele está muito acostumado a iniciar uma relação baseada num produto. Então, tu vai lá e recebe um e-mail lá de um portal do cliente vinculado já a um produto, uma casa, uma cobertura, né? Então, a relação inicia-se através de um produto. Então, não inicia-se numa etapa de descoberta, de informação, de pergunta. Então, é uma relação já vinculada a produto. Então, tu não tem essa camada anterior que é, para mim definir um produto, eu já tenho que ter superado muitas dúvidas para mim chegar na etapa de selecionar um produto. E o que acontece? Naturalmente que a grande maioria dos corretores acaba prestigiando mais o cliente que já tem uma definição, já tem uma escolha, já tem uma direção, porque ele já está tecnicamente já mais, né, no funil para baixo. Enquanto que a gente vem querendo romper justamente esse conceito, que é, não, a gente tem que conseguir atender o cliente que não sabe o produto, não tem ainda a definição de orçamento, não sabe ainda o bairro. Por quê? Porque ele está na etapa de descoberta, ele está formando opinião. E é nessa hora que o profissional é mais relevante. Boa. Ele é mais importante, porque quanto mais tu vai avançando, menos são as dúvidas. Menos. Né? Então, onde é que o profissional ganha relevância numa relação? Na etapa de maior dúvida. Só que geralmente o profissional quer o quê? Ele quer pegar o cliente lá na proposta. Né? Só que o que acontece? Se tu chega para mim através de um produto, a minha relação é de produto, eu me torno um produto. Ou seja, se torna mais descartável a nossa relação. Porque ela não foi criada a partir de interesses, de troca, né? De processo de aprendizagem. Ele foi vinculado a alguma coisa que está fora da nossa relação. Então, quando essa coisa aqui, essa unidade não é possível de fechar, foi vendida, talvez a nossa relação vá embora junto com ela. Enquanto se a gente inicia a relação com o cliente na etapa de descoberta, faz o processo educacional, resolve dúvidas, vai trazendo clareza, o produto, de certa forma, na nossa relação vira secundário. Porque ele veio depois da gente ter constituído uma relação. Então, ele vira realmente, por mais que o objetivo da relação é se consumar numa aquisição, ela não fica fragilizada por isso. Mas isso é um mindset que é difícil de trocar, porque a jornada é maior. O corretor tem que atender mais pessoas e tem que explicar muito mais conteúdo. Mas para mim, ao meu ver, e até eu queria te perguntar isso, tu enxerga que, por exemplo, hoje, por exemplo, hoje tu tem capacidade de escalar, né? Vendas, tu tem um mercado aí realmente que não para de girar, tu cresce em nível Brasil, e tu entende que tem esse gap entre, por exemplo, o formato que se atende hoje no mercado imobiliário, que se gera relação no mercado imobiliário versus como tu entende que as relações se geram no teu mercado? Cara, uma coisa que a gente percebe e fica clara é que até quando a gente vai acessar conteúdo de investimento, então a gente entra no YouTube ou no Google, a gente vê muito conteúdo ensinando o cara a investir em mercado financeiro. E cadê o conteúdo que ensina o cara a investir no mercado imobiliário? Não tem. Pode ser que tenha, mas não no nível de ensinamento do mercado financeiro. Então, o que acontece? O nível de consciência das pessoas para investir no mercado financeiro ele acaba sendo maior do que no mercado imobiliário. E aí, no mercado imobiliário, a gente vê aquela situação do cara do tiozinho que trabalhou a vida inteira e vai investir em imóveis porque falaram para ele que tem que investir em imóveis, mas ele nem sabe por que é melhor investir em imóveis em várias situações. Por que é melhor investir em imóveis em várias... E eu até queria te retornar com essa pergunta. Cara, eu faço investimento em imóveis, inclusive aqui no Sul da Ilha com vocês, depois a gente pode contar um pouquinho dos resultados que aconteceram. Mas, cara, por quê? Essa é a pergunta. Por quê? Se eu tenho duas opções, vamos lá, mercado financeiro e mercado imobiliário, por que eu devo investir no mercado imobiliário? Não, e isso é muito legal porque, assim, na verdade, hoje, no novo formato que a gente está trabalhando, a gente vai fazer, na verdade, essa resposta, vamos fazer novamente essa pergunta para o cliente, que é, por que você quer investir, como é que está teu orçamento e tua disponibilidade?
Porque eu acho que é aí que a gente começa a mudar a nossa relação. Que ao invés de eu querer cegamente falar, investe no mercado imobiliário, é o melhor negócio para ti, eu vou ter que entender o seguinte, qual que é a tua disponibilidade orçamentária, quando tu vai precisar desse recurso de volta, como é que tá a tua previsão de formatação de negócio, né? Porque o que acontece, Vini, é justamente a gente tem que se posicionar como um consultor de negócios, de investimentos. Baseado naquela entrevista com o cliente, que a gente vai entender se faz sentido ele estar no mercado imobiliário ou não. E a gente não pode cegamente querer sempre estar achando que é a melhor alternativa para todos. Porque, na verdade, se a gente fala que é para todos, a gente vai estar com certeza sendo irresponsável, sendo negligente, porque não existe algo que é para todos. Né? Existe o perfil certo de investimento para o perfil certo de investidor. O que eu posso te dizer, por exemplo, que eu acho que isso é muito interessante, é que tu vê que as pessoas, muitas vezes, a gente vê exponencialmente a entrada de novas pessoas no mercado de investimento na bolsa, né? Isso está uma crescente, né, exponencial. Muito mais do que no mercado imobiliário. E tu investe numa empresa que tu não... Muitas vezes tu é atendido por um corretor que tu não conhece, porque são plataformas. Em empresas que tu não conhece, tu ouve falar, mas que tu nunca foi lá na sede, tu não pega aquilo, tu não tem noção, porque, sinceramente, é um mercado muito mais complexo, tem muito mais variáveis econômicas, financeiras, mundiais. Tu vê, por exemplo, o ano passado aí, as ações de Tesla, Facebook, das digitais, né, derreteram. Por causa da guerra, por causa disso, por causa da regulamentação, porque a Apple botou agora a questão de confidencialidade. Olha quantas variáveis existem que são totalmente fora do controle, que vão afetar o teu resultado e que tu não pode fazer nada. Tu vira passageiro. Diferente do mercado imobiliário. O mercado imobiliário, tu tem muito acesso a tudo. Tu conhece a construtora, tu vai na sede da construtora, tu conhece a imobiliária, tu vai na sede da imobiliária, tu vai no endereço do empreendimento, tu visita ele, tu vê um do lado, tu vê um antes, tu vê um depois, visita um empreendimento já dessa construtora pronto e vê como é que foi o resultado. Então, na verdade, o mercado imobiliário, ele é um mercado descomplicado. Ele é muito mais simples de ser mapeado, as variáveis afetam muito menos ele e você tem muito mais autonomia sobre isso. Versus o mercado financeiro, onde as variáveis são todas fora do teu controle e oscila muito, é muito sensível. Então, quer ver? Vou te dar 2 exemplos bem simples. Pandemia e a guerra na Ucrânia, o que afetou os valores dos imóveis? Nada. Na verdade, só potencializou. Por quê? Quanto maior o cenário de instabilidade, mais o imóvel transmite a estabilidade. Quanto mais questões vinculadas, por exemplo, à saúde, mais tu quer buscar bem-estar e qualidade numa moradia. E o déficit habitacional no Brasil é gigantesco. Tu imagina aqui em Floripa, que a gente tem uma limitação territorial. Então, quando a gente quer saber, poxa, por que a pessoa deveria investir no mercado imobiliário e não no mercado financeiro, na verdade eu diria o seguinte, olha, na verdade a gente tem que analisar perfil para ver qual que é o match. Mas, se a gente vê que a pessoa tem capacidade para investir no mercado imobiliário, está no fit, a gente vai dizer que, ao nosso ver, ele é incomparável. Por todas as questões de segurança, autonomia, baixa interferência. Por exemplo, a gente está vivendo agora uma mudança política. E o que acontece com o mercado imobiliário numa mudança política? O impacto é baixo. É baixo por quê? Porque às vezes tu quer buscar, ao invés de comprar ações de uma empresa que tu não sabe se vai mudar o presidente da empresa, se vai mudar a política dessa empresa, se vai isso, vai mudar aquilo, tu quer comprar um imóvel que é teu, tá no teu nome, tá na tua cidade, tá no teu bairro, tu conhece muitas vezes a pessoa que tem condição de se tornar o cliente dessa unidade, tu tem amigos teus que já vivenciaram aquilo, ou seja, tu investe em algo que tecnicamente tu conhece, tu vive naquilo, tu convive naquele ambiente. Então, assim, é muito convidativo investir no mercado imobiliário, né? Top. E na verdade a gente acaba... cara, isso que tu falou é muito interessante aí da estabilidade, né? Ele anda muito mais aqui do que a bolsa.
dar esses picos, assim, e aí a gente vai acabar o quê? Na teoria não colocar todos os ovos na mesma cesta. Por isso que tu falou da personalização, entender o que o cliente está falando, o que ele está buscando e ver se é o momento certo para o imóvel que ele, enfim, ou ele vai investir ou ele vai, de repente, adquirir para morar. E é interessante que a gente fez, né, aqui no sul da ilha, até a gente estava falando aqui, eu fiz alguns investimentos aqui e, cara, queria falar sobre eles até para deixar à tona do que está acontecendo. Então, a gente trocou uma ideia. Basicamente, eu fiz vários investimentos aqui no sul da ilha. E se a gente fosse analisar, foram o quê? 4 anos? Tu fez o primeiro em 2015 e o segundo em 2018. Foram 2 empreendimentos que tu acabou investindo mais forte, né? Tá. E esse último de 2018, se a gente for analisar, mais ou menos a gente está gravando isso aqui em 2022, dá 4 anos. E a gente, cara, basicamente 100% de retorno. Líquido, né? Líquido, tirando imposto, tirando comissão. 100% dividido por 4. Dá 25. 25 dividido por 2. A gente vai começar a fazer conta aqui, mas é que é importante. Eu acho que, cara, e o lance dos percentuais e da matemática, acho que é interessante a gente sair um pouco do campo do é muito bom, o mercado anda mais consistente, não é que nem a bolsa que dá os picos. Cara, de retorno. Isso é o retorno que eu tive, 100% líquido, tirando imposto, tirando comissão de corretor, uma média de 2% ao mês. Como que isso configura? Qual que seria um cenário? Porque a gente está falando aqui, a gente está gravando esse podcast Santa Ilha, sul da ilha. Como que configura esse cenário de retorno aqui no sul da ilha? Então, isso que é interessante, porque assim, quando tu comentou, o mercado imobiliário ele é um mercado mais de segurança, mais estável. Só uma coisa. E aí tem desses imóveis eu alugo. E é interessante que quando aqui no sul da ilha tem uma característica que eu percebi, porque eu tenho imóvel em Caxias também. Mas, cara, quando esse imóvel desocupa, a vacância é tipo 15 dias. Aluga muito rápido. Muito. Então é interessante que tu comentou assim, o mercado imobiliário, né, ele é um mercado mais estável, né? E às vezes isso dá uma conotação de um rendimento também mais estável e não tão arrojado. E isso é uma questão que a gente também tem que corrigir essa informação de mercado. O mercado imobiliário, de fato, ele é um mercado de mais segurança e ele é mais estável quanto à sua previsibilidade e a sua baixa influência com questões externas, mas nem por isso os resultados não são arrojados. Né? Porque às vezes quando a gente fala estável, parece que a linha é assim, né, de resultado. E não, a linha pode ser assim. Pode. Né? O que ela não é assim. De fato, o mercado imobiliário não tem esse sobe e desce, essa dor de barriga. Ela tem esse ganho contínuo. Por exemplo, pegando bem no teu caso, tu investiu... Tu comprou, por exemplo, a tua última aquisição ali foi uma cobertura de 2 apartamentos de 2 dormitórios. Só o valor que tá hoje a cobertura, se a gente vendesse ela, já pagaria e tu ganharia os 2 apartamentos de 2 dormitórios, né? Então ali tu tem, sei lá, botou, por exemplo, 1.300.000 e o resultado hoje é 3 milhões se fosse realizar. Bruto, né? Bruto. Daí fazendo líquido dá o 100%. Aí vamos fazer o seguinte, cara, vamos botar 10% ali para dar uma liquidez, tirar comissão, tirar imposto, tudo. A gente vai estar falando ali de 100% de resultado. Então, como a gente fala assim, cara, quando a gente fala em 4 anos, uma aplicação de 4 anos que deu 2% líquido ao mês, fora que durante esse período tu ainda esteve com os teus imóveis alugados, então tu ainda foi tirando renda disso. Então é um modelo de investimento onde tu tem o patrimônio, tá no teu nome, tu tem o incremento patrimonial de uma aplicação excelente e tu ainda tem renda dele mensal. Então olha o quanto que ele é polivalente. E tá lá, tá estável. E como é que tu fez isso? Aí eu te pergunto, por exemplo... tu era um cara que investia, quando eu te conheci, quando a gente fez os primeiros investimentos, tu era muito mais conservador. E acredito que comigo tu acabou fazendo investimentos de maior valor. Como é que foi para ti esse convite? Porque, por exemplo, no teu negócio, tu faz muito dinheiro. Né? Então, o teu negócio, o queima de 48 horas, tu faz muito, muito dinheiro. O que te fez querer migrar com recurso para o mercado imobiliário e ainda em valores, né, em volumes maiores? Cara, eu acho que tem, na fase do ser humano, tem 2 estágios. Um que ele tem que aprender a ganhar dinheiro e depois ele tem que aprender a gerenciar o dinheiro que ele ganhou.
E eu acho que, eu vou dizer, cara, eu acho que é mais desafiador gerenciar o dinheiro que tu ganha do que fazer dinheiro. Porque, cara, é uma piscada de olho, às vezes tu pode perder, enfim. Então, a ideia principal é, cara, beleza, fiz um projeto, gerei faturamento, gerei lucro, botei dinheiro no bolso, agora eu preciso fazer esse dinheiro render. Então, o primeiro pensamento é fazer ele render. E aí, quando eu penso em fazer ele render, eu penso assim, cara, eu preciso de uma coisa que, sim, me dê rendimento, mas que ao mesmo tempo seja segura. Porque, sim, eu fui um pouco arrojado, mas não kamikaze, vamos dizer assim. Então, cara, eu tenho dinheiro na mão, agora eu preciso fazer render. E aí eu até lembro quando eu vim pro sul da ilha, a primeira vez, cara, nem lembro que ano que foi, que eu vim aqui, que aí eu cheguei no sul da ilha, nossa, cara, o negócio aqui não tem nada ainda, meu Deus. E até pensei, como é que o Felipe veio morar aqui? Como é que ele vai fazer e tal? Que daí tu começou... Foi que ano que tu começou com a Santa Ilha? 2013. Tá, eu devo ter vindo em 2014, no máximo 15. Então, eu pensei, meu Deus, o que ele vai fazer aqui, cara? Como é que ele vai vender as coisas aqui? Como é que vai acontecer? E aí depois eu descobri. Dizem que numa cidade ou num centro, o norte sempre se desenvolve antes do sul. Então aconteceu, o norte se desenvolveu e aí veio vindo para o sul. Mas eu pensei, cara, se o Felipe tá no sul é porque alguma coisa tem, ele não tá indo lá para brincar. E aí eu comecei a conviver, vim mais para cá, acabei que vim morar para cá. Então, sei lá, acho que eu fiquei uns 2 anos namorando, Floripa, daí vim morar no sul. Cara, e aí a gente viu, eu tô desde 2017 aqui, cara, a gente viu uma explosão no sul, depois, e aí o aeroporto ficando pronto, SC, agora o Oca ficando pronto. Toda essa explosão de rendimento, cara, tu me falava lá atrás, cara, vem que vai dar boa, vai dar boa, me mostrava todas as projeções, eu dei um voto de confiança e isso aconteceu. Então, cara, o objetivo é eu disponibilizar a verba para eu cuidar do dinheiro que eu ganhei, que foi suado, e fazer esse dinheiro render, porque a gente tem todo um jogo de governo acontecendo. Inflação sobe, inflação desce. Então o objetivo é fazer com que o teu dinheiro, o teu patrimônio renda pelo menos mais que a inflação, senão tu já tá perdendo dinheiro. Então, cara, basicamente a gente fez o quê? 4, acho que a gente investiu uns 7 imóveis aqui no sul da ilha, cara, e é justo falar que triplicou? É justo, né? Tu falou 300% bruto, né? Aí tirando taxa e tal, duplica. Taxa, corretagem e tal. Então é gerenciamento de patrimônio mesmo num lugar que é fértil. E aí eu devolvo com uma pergunta. Essa fertilidade, cara, ela dura por quanto tempo na tua visão aqui no sul da ilha? Cara, bem interessante isso, porque assim, eu estive recentemente na Embraed, a convite ali, a gente teve uma reunião lá em Balneário. O que é a Embraed? Embraed é uma das maiores incorporadoras hoje de Santa Catarina, é uma das maiores de Balneário Camboriú, de alto luxo. Então, o que foi legal lá na Embraed? Hoje, na Orla de Balneário Camboriú, não tem nenhum empreendimento hoje sendo lançado a menos de R$45 mil metro quadrado. Hoje é de 45 mil a 60 mil. Quando a gente fala em Rio de Janeiro, no Leblon, meus amigos lá da Rio Up, uma das maiores imobiliárias lá do Rio, a gente estava falando lançamentos a 100 mil metro quadrado no Leblon. E aí quando a gente vem pra Floripa, cara, a gente fica assustado quando chegar a 20 mil. 100 mil lá, cara? 100 mil. Rio de Janeiro, Leblon, lançamento a 100 mil. Balneário, aqui do lado, 45 a 60 mil. Na Brava, empreendimentos também 35, 40 mil. Na Brava ali de Balneário, aham. Então, quando a gente olha, Vini, para talvez, vamos fazer esse tripé, Rio, Balneário, Floripa, a gente vê que tem alguma coisa de errado com os preços de Floripa. E, na verdade, não tem nada de errado. Na verdade, a gente tem uma oportunidade. Porque quando a gente olha um pouquinho para fora, a gente entende que tem um spread muito grande ainda. E se a gente for analisar o conceito do norte para o sul, né? Rio de Janeiro, Camboriú, tá chegando em Floripa. Exato. Então, o que acontece, assim, eu não quero nem trabalhar o mercado especulativo e nem falar, olha, que vai chegar, que vai ser... Eu só trago a pergunta. Cara, como é que Rio, em todas as suas problemáticas de cidade, lança a 100 mil e vende? Cara, mas olha só, a média do metro quadrado quando eu comprei, tu lembra de cabeça?
Olha, devia Mais ou estar menos. em torno de 6.500, Tá. 7 mil. E hoje? Hoje deve estar em torno de 14. Tá. E 15. estão lançando um empreendimento ali que tá quanto? Aqui em Floripa agora, a gente está lançando a 20. Que tá quanto? O metro? 20 mil o metro quadrado. 20. Olha isso, cara. Entendeu? Então a gente está lançando hoje nos 2 melhores terrenos da Avenida Campeche, empreendimentos que vão estar na faixa de 17, 18, 20 mil e são talvez os melhores terrenos do sul da ilha, ou entre os melhores terrenos que ainda existem. E aí justamente te trago isso, quando tu me pergunta, pô, Fer, quanto que ainda esse resultado passado, ele é possível projetar para o futuro? Eu posso te afirmar que, na minha visão, o boom do sul da ilha não aconteceu ainda. O pessoal fala assim, o boom já aconteceu, e eu tenho estudos, né? E o meu histórico de previsões, né? Ele vem se confirmando, e até eu acabo tendo até ser conhecido por isso, porque a gente cria, né, estudos e eles acabaram todos se confirmando. E a gente teve, historicamente, 2 booms do sul da ilha. O primeiro foi a questão da Via Expressa, que a gente não tinha ali a Via Expressa, então tinha que ir pela costeira. Então, quando foi executada, realmente... Que ano foi isso? Foi lá, se eu não me engano, foi 2004. 2004. Se eu não me engano. E depois a gente teve o segundo boom causado pelo Novo Acesso, né? Então, o Novo Acesso ao aeroporto. Então, a gente não adianta, quando tem grandes obras, infraestrutura, isso acaba irrigando uma região. Mas o terceiro boom, ele ainda vai acontecer e para mim vai ser o mais forte, que é quando chega o serviço. É quando chega a conveniência. Vou dar um exemplo para ti bem rápido, bem fácil para tu entender. O Novo Campeche demorou 10 anos para chegar a 10 mil reais o metro quadrado das unidades. E em 2 anos ele chegou a 20. Boa, interessante. Aí pergunta, o que aconteceu nesses 2 anos? Nesses 2 anos chegou o serviço, chegou a conveniência, chegou os restaurantes, chegou a balada, então chegou o Galeria, que é um food hall de excelente qualidade, chegou o Hiperselect, que é um dos melhores mercados da região, a Droga Raia, chegou o Garden, o Layback. Então foram chegando as marcas. Então, quando chega o serviço, aí aquele lugar que é de futuro passa a ser um lugar de desejo. E quando a gente fala de desejo, a precificação, ela... Não tem, ela dispara. Ela dispara. Então, por exemplo, balneário. Balneário não tem balneabilidade, né? Acabou de sair uma matéria aí que a praia, né? Toda a orla tá imprópria para banho. Mas o que tu tem lá em balneário? Aí é questão de público, que valoriza. Cara, uma orla viva. Então, tem ali restaurantes, tu tem toda uma gastronomia, tu tem todos serviços facilitados e as pessoas que vão para o balneário estão procurando isso. Estão buscando essa conveniência. Agora, quando tu pega Rio, tu tá dentro de uma mega cidade, tu tem acesso a serviços, tu tem acesso a pontos turísticos, mas tu tem uma violência crescente. Tá. E tu tem praias próprias para banho, beleza. Mas aí tu vem pra Floripa, ou vamos pegar o sul da ilha, tu tem as praias, todas elas, com uma excelente qualidade de água. Tu tem as lagoas, todas elas, referência, inclusive a Lagoa do Peri com bandeira azul. Nossos índices, nossos indicadores de educação, IDH, cidade para criar filhos, todos em alta, questão de segurança, tudo em alta, tudo com altíssima qualidade como referência no Brasil. Tá faltando serviço. Quando começa a chegar agora o Oca Floripa, o Multi, que chegou um tempo ali, tá chegando essas facilidades, aí a região ela fica completa. Então, a questão hoje do preço, a gente vê um gap em relação a outras cidades de comparação, um gap, e que ele é injustificável. Ele é injustificável. Se tu for analisar Florianópolis como uma capital, Balneário e Rio não são. Então tu tem ali... Não, Rio é, né? Rio é. Balneário não é capital. Tu vê a questão da relação Floripa, seguranças e indicadores, cara, maior referência. Tu vê que nós somos uma ilha. Então quando tu pergunta assim, vai ficar mais claro ainda. A projeção de valores
quando a gente compara Balneário, Rio e Floripa, o simples fato de Floripa ser uma ilha, que já tem uma limitação territorial, e é uma região onde a gente tem mais de 50% do nosso território são APPs. A gente tem morros, rios, lagos, lagoas, ou seja, a área possível de tu ocupar, ela é muito reduzida. Só por isso a gente já tem escassez. E quando a gente soma isso, ser uma capital, o sul da ilha tem né, e Floripa tem o melhor aeroporto do Brasil pelo segundo ano consecutivo. Temos os melhores índices quando fala em Balneário, Floripa e Rio. Nossos indicadores são todos superiores. Eu te pergunto, por que o nosso metro quadrado ele é menos da metade do que de Balneário e incomparável ao que se pratica no Rio? Essa é a pergunta. Boa. Cara, e esse lance da fertilidade aí, tu estava falando... eu vi esse boom acontecer porque eu estava em um dos booms, né? 2017, depois ficou pronto o aeroporto e aí, a olho nu, a gente viu o boom acontecer. Então, tá para acontecer mais um boom e tem uma velha máxima que diz, eu não sei se ela tá certa, tu pode me corrigir, que tu ganha, quando tu vai investir em mercado imobiliário, tu ganha na compra, não na venda. Uhum. Isso é fato ou não é? Sim. É que, na verdade, o que acontece uma boa entrada garante o resultado. Então, o que a gente tem que hoje fazer? Aproveitar as oportunidades. Por quê? Justamente porque é escasso. Porque aquela parte ali foi ocupada. Então, acabou. Agora só vai ter, se tinha 10, agora vai ter 9. Agora vai ter 8. Agora vai ter 7. Então, em algum momento, inclusive, em algum momento vai chegar aqui no sul da ilha, em Floripa, que tu vai vender e talvez não vai ter o que comprar. Porque vai ter acabado as oportunidades, vai ter acabado a possibilidade de ocupação de terra. Então, tu imagina uma região como a nossa, que talvez tu não vai ter. O quanto que vai valer quem tem. Só que isso é previsível. Não se trata de um achômetro, não se trata de uma especulação. Se trata de uma questão geográfica e racional. Tu tá numa ilha, com todas as limitações que a gente tem por questões geográficas, por todas as questões ambientais, e com todo o desejo das pessoas virem morar, e todo o déficit habitacional que você tem, essa equação não fecha. O que tu tem que te posicionar? Cara, tu tem que garantir o teu. Tem que garantir o teu espaço nisso. Porque tão logo não vai ser possível. Porque existe pressão de Ministério Público, pressão de associação, tem diversas questões e o próprio morador daqui está cada dia mais consciente. Então, a gente pode olhar para o nosso mercado imobiliário e entender que ele é limitado, ele é finito. Finito. E, cara, quando tu está investido em algo que é finito, que irá acabar, como que a gente não vai falar que, olha, tu vai ter algo que não vai ser para todos, que não tem para todos. Então, quando tem a possibilidade, tu tá numa posição ainda confortável de escolher poder estar, jamais tu poderia escolher não estar nisso. Então, numa gama de investimento, vou investir em bolsa. Cara, vai investir em ações, vai sempre existir isso. Vou investir numa CDB, vou investir no tesouro, isso vai sempre existir. Agora, este investimento, não. Ele é escasso. E aí, quando a gente fala o seguinte, temos algo que é escasso, que ele é finito, aonde nesta mesma região o preço, por mais que a gente está com uma valorização, é muito aquém de todos os outros. E agora que está chegando os serviços, porque tinha uma questão assim, né, Vini? Das imprevisibilidades. Será que o novo acesso vai chegar? Será que o aeroporto vai ser? A gente já não tem mais essa dúvida. Isso já está consolidado. Então agora eu posso dizer o seguinte, sabe? É olhar para o relógio e entender que agora é questão de tempo das marcas chegarem, das comodidades chegar. E aí, quando isso chegar, provavelmente quando tu te ligar, vai ser tarde. Então, o que a gente está fazendo aqui? Como a gente identificou isso e a gente entende que quem está aqui tem que se beneficiar disso, a gente está criando justamente esse canal para aproximar as pessoas que enxergam isso acontecendo lá de casa e não conseguem participar porque acham que é distante. E a gente fala assim, vem para dentro, fala com a gente vai te ajudar para que tu participe disso e tu admire esse movimento. Porque isso é algo que é o seguinte, a necessidade de morar e o déficit habitacional são algo que são incontroláveis, não está no nosso poder, no nosso controle. A questão é, tu quer viver o benefício disso, que é
poder ter uma propriedade e entender como isso pode ser bom para tua vida, ou tu quer continuar de fora, só enxergando de longe e não vivendo isso, não favorecendo, não tendo resultado com isso, e que talvez quando tu quiser participar é tarde. Boa, isso aí tem a ver com o timing, né? Eu acho que as pessoas escutam muito essa palavra de timing, mas na prática elas não entendem muito bem às vezes. Eu fui um cara que o timing foi para mim o meu céu e o meu inferno. Timing bom, quando eu entrei no digital em 2013 não tinha ninguém fazendo, então maravilha. Agradeço até hoje por ter acertado esse timing. Timing errado foi quando eu, dentro do meu negócio, eu entendi qual que era o meu modelo de negócio em 2019 só. Então, de 2013 a 2019, eu executei de um jeito, depois eu entendi que o modelo de negócios era de outro, e aí eu virei a chave. Se eu tivesse entendido o modelo de negócio no mesmo tempo que eu tivesse entrado no mercado, cara, eu estaria o quíntuplo de tamanho. Então, eu entendi na prática o que todo mundo me falava, tem que ter timing, o timing é importante. E aí a gente conversando aqui, tu comentando e aí tu nem tinha me comentado desse boom aí, eu nem imaginava que ia ter mais um boom. Eu pensei, vai continuar valorizando, mas não vai ter mais um boom. Então tem um boom dos serviços que está conectado com esse timing. E aí, óbvio, né? Quem chega primeiro bebe... Como é que é? Quem chega primeiro bebe água limpa. Bebe água limpa. É. Né? E aí, isso é interessante porque a gente muitas vezes fica fechado nesse mundo que a gente passa a comparar o preço do que está hoje com o preço que estava 5 anos atrás. E aí você tem uma sensação de, não, agora valorizou, vai estabilizar, é isso. Mas é porque a gente tem a visão muito fechada. Cara, então... e é interessante até compartilhar essa minha visão contigo, porque se eu tive essa visão, pode ser que outras pessoas estejam tendo. Mas, acho que a gente tem que deixar, como objetivo aí, comunicar isso mais. Cara, que ainda, por exemplo, ainda nem começou, né? Vai ter mais um boom. E, cara, e tu falando ali, tem imagina, Camboriú 45 mil metros, já tem um lançamento de 20 mil metros, aqui em Floripa, no sul da ilha. Meu Deus, vai para quanto? Vai aumentar. Vai chegar a 25, vai chegar a 30. Isso aí que acontece é o seguinte, tu imagina que, é isso que eu digo, quando a gente amplia um pouco a visão, a gente amplia só um pouco a visão, a gente entende a capacidade que a gente tem ainda de crescimento. É como eu te disse, acho que um dos grandes equívocos de quem avalia o mercado imobiliário é avaliar ele a partir do passado. E não avaliar ele a partir das perspectivas futuras. Então eu olho o metro quadrado de hoje e olho pelo retrovisor e digo, nossa, mas estava há tanto tempo atrás, então não vai valorizar mais. Enquanto que o passado, de fato, ele não vai influenciar o futuro. Né? Na verdade, qual que é o nosso trabalho? Poder fazer uma análise do amanhã e entender as perspectivas de que esse número vai chegar muito além. Então, quando a gente sai um pouquinho, né, do olho, assim, só olhando para o lado, e a gente passa a olhar para essas outras regiões, a gente passa a entender, cara, como que pode? Quando tu fala em Gramado, tu fala em Balneário, tu fala no Rio, a gente vê que nós estamos com o nosso metro quadrado muito defasado. Muito defasado. Mas isso por quê? Porque o nosso mercado imobiliário aqui no sul da ilha, ele é muito recente. O mercado imobiliário, ele vem crescendo aos poucos, ele vem se revelando aos poucos. Então, historicamente, se a gente for olhar o tempo, ele é muito curto comparado a essas outras praças. É por isso. Mas o que a gente então entende? Olha, se a gente está vendo que todas as cidades não tem nada demais, são ótimas cidades, mas não são melhores que a nossa. Que é Floripa, né? Por que o nosso metro quadrado é a metade? Né? Ou menos que isso? Como eu estava te falando, em Embraed, em Balneário, é de 45 a 60 mil. É menos que a metade. Tá? Quando a gente fala em Rio, que chegou a 100 mil metros quadrados, quando a gente fala em Gramado, agora lançado em empreendimento de luxo, é tudo maior o metro quadrado que o nosso. Então, qual que é o nosso trabalho hoje? Trazer essa clareza, trazer essa consciência, porque muitas pessoas, às vezes, vão dizer o seguinte, perdi o time. Perdi a oportunidade. Putz, eu devia ter comprado há 5 anos atrás. Não. Esse é o sentimento, cara. É o sentimento, né? E sabe o que acontece? Muita gente se prende nisso. Devia ter feito, e aí tu não faz. E aí só que passa 5 anos e aí tu... Mesma coisa. Repete. Só que neste mesmo dia, hoje, a gente está assinando um contrato de lançamentos frente ao mar de pessoas que vêm do Rio, vêm de São Paulo, vêm de Balneário, vêm de Itapema, vêm da Brava, e que eles já sabem
Eles estão vivendo uma outra realidade e eles vêm para o sul da ilha, eles encontram aquela região bucólica, linda, com natureza, com consciência ambiental, com todos os serviços que Floripa entrega e fala, cara, isso aqui tá em descompasso da onde eu tô vindo. Boa. Então sabe o que acontece, cara? Quem faz os negócios não é quem tá aqui muitas vezes. E aí tá meu papel. O meu papel que eu moro aqui, minhas filhas estudam aqui, meus amigos, né? Todo o meu círculo de amizade está aqui. E eu vejo que esse círculo de convívio meu não está aproveitando. Não tá. Porque está preso ao passado. Está preso ao arrependimento de não ter feito antes. É verdade. Enquanto... Cara, isso aí tu tá falando, mas é fato consumado. Eu sentia isso. Eu senti mesmo morando aqui, feito o investimento. Cara, senti, já deu o boom aqui. Vai um pouquinho ali, mas, cara, e agora ouvindo tu falar assim, de fato, com certeza... A maioria das pessoas que estão, acho, em Floripa, comungam desse pensamento. Putz, vou deixar... já passou. Só que vai dar mais um boom. Daqui a 5 anos vai ter o mesmo pensamento. E aí, sei lá, pode ser que seja tarde demais, de repente. Não sei. Mas o time, então, ele existe ainda. Ele existe. O que a gente tem que hoje prestar atenção é porque a gente ainda tem algumas áreas que essas áreas são aquelas áreas de desejo. Porque... Vamos dizer assim, a orla do sul da ilha e essa área, essa região mais próxima da praia, mais próxima de morros, no sentido de estético, ali Rio Tavares, a gente ainda tem. Num futuro próximo, a gente já sabe que as regiões que vão se desenvolver é em torno do aeroporto. Então, tudo vai tendo claro seu benefício. Porque, como a gente tem um público muito qualificado na região, o que está saindo muito bem feito. Mas essa proximidade da praia, ela é muito limitada, ela é muito finita. E ainda está no tempo. Então, se a gente for falar o seguinte, o mercado imobiliário no sul da ilha, quando acabar essa orla, né, no sentido imobiliário, ele tende a andar de lado? Não. Porque se cria outras soluções, outras ferramentas, assim como se criou, por exemplo, em São Paulo, o Alphaville. Né, que são, então, grandes loteamentos que daí dentro ali tem serviço, tem facilidade e tu vai criando outros atrativos. Mas hoje, o que eu digo do time? A gente trazer clareza para as pessoas que estão aqui de que ainda é tempo, que ainda o sul da ilha ele guarda uma grande valorização e que hoje a gente está no melhor momento, por quê? Ao meu ver. Porque quando tu investiu, tu tinha que acreditar muito. Era arriscado se tu for. Entendeu? Total. Tu tinha que acreditar muito. Porque tu vinha aqui, tu não tinha nada. Agora consolidou, né? Agora a gente tem muitos elementos que já, por exemplo, quando tu veio pra cá não tinha o Novo Acesso, tu não tinha o aeroporto, tu não tinha o Oca, não tinha o Multi, não tinha o Layback, o Garden, o Galeria, nada. Não tinha nada. Então, quando a gente fala que hoje a gente já tem todo esse cenário consolidado, mas quando a gente olha para o patamar de outras cidades, a gente vê que ainda a gente está muito aquém, hoje eu te entrego muito mais certezas do que dúvidas, sem que isso tire de ti a capacidade de tornar ainda a rentabilidade alta como foi teus negócios. Entendeu? Mas como é que isso acontece? Porque é simples, cara. As questões que estão chegando agora, que causam a valorização, elas causam uma valorização mais acelerada. Então, sabe como é que era no passado, assim, as transformações aconteciam de 100 em 100 anos, depois de 50 em 50 anos? Agora é mais rápido. Agora é mais rápido. Por quê? Porque a dinâmica da cidade está mais rápida. E aí tem um time, que os empreendimentos estão maiores, são mais estratégicos. Então, assim, o que a gente tem que se atentar agora é que justamente como a gente já tem um cenário um pouco mais consolidado, de que realmente o sul da ilha se posiciona, não é mais uma... Porque sempre falava, né? O sul da ilha é a menina dos olhos de Floripa, o sul da ilha é o futuro. Mas quando tu chega hoje no sul da ilha, as pessoas vêm pra cá e já dizem, nossa, cara, olha como é que já tá isso aqui, olha o que transformou essa região. Então, agora já tá visível. O que tá acontecendo agora é realmente a pessoa entender dessa perspectiva de amanhã, participar dos negócios hoje, que, por exemplo, hoje, as construtoras estão muito mais bem estruturadas, elas estão muito mais bem preparadas para os lançamentos, a gente está com uma dinâmica de negócio totalmente diferenciada, o mercado se profissionalizou. Então, quando chegou aqui, a questão era um pouco mais amadora. Naturalmente, porque o mercado ele era mais artesanal.
Hoje, o nosso mercado foi totalmente profissionalizado. A nossa comunicação foi profissionalizada e a forma de fazer também foi. Então, hoje a gente tem mais segurança de fazer, a gente tem mais elementos comprobatórios e, ao mesmo tempo, a gente ainda tem uma reserva de valorização que eu não posso falar porque o mercado não é garantido, mas a gente só olha um pouco de fora e vê que a gente tem aqui um spread. Quer ver como é fácil falar o que eu estava, comprovar aquilo que eu estava te falando sobre quem aproveita, às vezes não é quem está aqui, justamente porque fica apegado ao passado, né, o número do passado. A gente lançou um empreendimento frente ao mar no Morro das Pedras. Ele foi 100% vendido a 1 metro quadrado, 50% mais alto do que lançamentos próximos dali. Foi totalmente liquidado. Esses lançamentos que a gente está preparando agora na Avenida Campeche, as listas de esperas, já passa mais de 100 pessoas as listas de espera para o lançamento dos empreendimentos. E essas pessoas já têm acesso ao metro quadrado, já têm acesso à tipologia. Ou seja, o público já sinalizou. Vai lançar, vai vender tudo e vai acabar. Vai esgotar. Então, assim, isso o mercado já validou. Isso é por quê? Porque, como eu te disse, quem está fora deste eixo já sabe que esse metro quadrado ele vai estourar. Só que é engraçado porque quando tu chegou aqui e eu te trouxe aquele investimento não era claramente um ganho. Como eu posso dizer o seguinte, tu não comprou algo que estava 10 e tu pagou 6. Não foi isso. Eu te trouxe algo falando o seguinte, cara, isso aqui é um bom negócio, que isso aqui vai valorizar. Então, hoje é o mesmo cenário. A gente tem que trabalhar as perspectivas que tem de amanhã. Só que com muito mais, assim, pé no chão, vamos dizer assim, né? Por tudo que aconteceu. Cara, o próprio aeroporto no sul da ilha já é o... Cara, a mudança, o boom que deu com o aeroporto pronto, assim, é visível, assim. Eu trago alguns indicadores assim, ó. Por exemplo, hoje, né? O Multi. O Multi está 100% ocupado as lojas. O Galeria 100% ocupado as lojas. O Arbo, Pátio, Layback, Oca Floripa. Então, tu pega assim, os malls que tem na região, a gente simplesmente não tinha... A gente tinha lá, sei lá, não tinha nenhum mall. A gente coloca 5, 6 malls ou open shoppings que somados dão mais de 100, 120 lojas e todas ocupadas. Então, olha a força que tem de consumo de público aqui que não é visível. Boa. Quando a gente olha para uma Zurich vindo para o sul da ilha e que tem seu boulevard e tem projetos grandes, a gente sabe como é que a Zurich atua em outras cidades onde eles têm operação. E eles têm um impacto de qualificação gigantesco. Então, quando a gente começa a olhar esses movimentos, esses indicadores, quando a gente vê Cassol aqui, 1001 e todos os serviços, a gente começa a compreender que a região ela tem uma força e uma potência, só que ela não é revelada. Porque o sul da ilha ele é uma região mais discreta. Então, ela não tem elementos de luxo, ela não tem elementos estéticos de uma região onde, por exemplo, que nem Balneário, que tu anda lá, tá cheio de Porsche, Ferrari desfilando e que visualmente tu identifica o público e o consumo. Aqui, as pessoas são um pouco mais discretas, a gente chama que é um mercado mais low profile. Então, quando a gente traz, muitas vezes, um investidor de fora, uma construtora, ele não consegue entender onde é que está o público consumidor. Só que quando a gente tem que buscar essa resposta, a gente busca essa resposta no consumo e na ocupação. Então, por exemplo, a gente não tem loja hoje desocupada. Apartamento, quando tu vai dizer teus apartamentos, nunca ficam desocupados. Hoje, as imobiliárias não conseguem ter imóvel suficiente para alugar para as pessoas que estão aqui. E isso é um fato incontestável, qualquer pessoa sabe disso. Então, tu começa a olhar e tu começa a dizer o seguinte, cara, como que uma região que está tudo ocupado, que as imobiliárias não conseguem ter imóvel para alugar em quantidade, nenhuma imobiliária consegue atender a demanda, onde a terra é finita, onde o mercado ele é escasso, numa região das mais desejadas do Brasil, o metro quadrado está esse que está. A metade ou menos do que outras regiões. Então a gente tem claramente um spread ali e que hoje qual que é o nosso papel? Além de trazer talvez essa consciência, é convidar quem está talvez vivendo e vendo isso acontecer, viver isso, porque essas pessoas muitas vezes acabam não participando
e aí acabam se arrependendo. E aí tem uma tendência, às vezes, ou de criticar isso, sendo que está tudo certo, faz parte de qualquer cidade o crescimento, a gente não tem como evitar que as pessoas precisam e tenham que morar em algum lugar, mas acabam não vivendo isso, não participando. Até aproveitando, falar em viver e participar, me conta então um pouco, para a gente mudar aqui o assunto, você saiu de Caxias, veio para Floripa, escolheu o sul da ilha e acabou escolhendo morar de aluguel, mesmo sendo aí um empresário bem sucedido. Se quisesse comprar onde tu tá morando hoje, tu compraria, né? Enfim, tem vários imóveis com a gente ali, que tu deixa para Santa Ilha administrar. Por que tu escolheu alugar ao invés de comprar? Essa é uma boa pergunta, né? Cara, ela vem com aquela história, né? Eu aprendi a ganhar dinheiro, agora preciso cuidar desse dinheiro. E aí, quando a gente coloca todas as situações na ponta do lápis, a gente vê que vale mais a pena a gente comprar, investir, né? Para obter o retorno e pegar aquele retorno do investimento e morar de aluguel. Então, eu acho que até essa é uma mentalidade que mudou muito no Brasil, né? Há 5 anos... 5, 10 anos, o cara que fizesse isso, eles nem sabiam por que estava fazendo. Então a ideia é simples, basicamente, é disponibilizar o dinheiro para o mercado, ou seja, tem uma oportunidade boa, a gente disponibiliza, faz aquele negócio render muito mais. Muitas vezes com o próprio aluguel a gente já paga o nosso aluguel, enquanto aquilo está rendendo mais. Então é uma visão mais de aumentar patrimônio e fazer o dinheiro girar, né? Fazer essa bola girar. Mas tu vê que, por exemplo, eu entendo essa dinâmica, né? Mas vejo que, por exemplo, hoje tu mora numa cobertura frente-mar, né? Quantas coberturas frente-mar tu acha que ainda vão existir no sul da ilha? Tem isso, né, cara? Dá pra contar, acho que aqui. Né? 10. Aí o que acontece? Esse apartamento, daqui 2 anos, o proprietário pode pedir de volta. E daí tu já te imaginou perder aquilo que tu achava que era teu. Então, por isso que a locação ela te dá um direito, mas ela não te dá a certeza. A certeza. Boa. Né? Então, por exemplo, tu que é um cara que trabalha home office, faz um monte de stories ali, sempre do nascer do sol. Já imaginou tua vida sem aquilo? Voltando a morar, talvez, sei lá, seja numa casa distante da praia ou num outro apartamento. Tu já morou, né? Um apartamento longe da praia. Então, essa dinâmica na nossa região ela é inclusive questionável. Por quê? Porque é muito escasso ali, né? Porque talvez hoje tenha essa sensação da gente olhar tudo como, por exemplo, o aluguel. Mas veja, hoje o nosso mercado ele produz um resultado financeiro melhor do que diversas aplicações. Eu digo assim, a gente só não vai competir com cripto porque, né, apesar que a cripto está derretendo, está queimando muito, né? Mas acho que o nosso mercado é um dos melhores mercados que eu conheço do mercado de investimento, né? Então, por exemplo, tu vai comprar uma cobertura hoje, aquele dinheiro que tu teria de resultado em pegar esse dinheiro que tu não estava imobilizando no imóvel, fazer ele girar para ter aumento patrimonial, para daí tu poderia fazer com a tua própria unidade. Então, hoje, por exemplo, vou pegar um caso ali do lado de onde tu mora. Um apartamento ali, ele já subiu 60% em 2 anos. Ali no Iconic. No Iconic. Entendeu? Então, unidades que tinham sido vendidas a 980, elas já estão passando de 1.600. Entendeu? Então, só que essa pessoa, ela tem a unidade. É dela. Então, ela investiu numa unidade, tem a garantia da moradia, tem a propriedade. Não se trata de um direito, mas uma segurança. E ainda está fazendo um negócio financeiro. Essa pluralidade que é possível fazer. Né? Então, é até interessante porque eu também sempre olhei assim, eu morei muito tempo de aluguel, né? Até que eu comecei a perceber que quando eu comecei a querer buscar o imóvel que eu queria, não existia. Não existia. A escassez do sul da ilha, ela é real, ela não é fantasia. Ela muda. Eu digo assim, imagina, eu tenho uma imobiliária. E eu fiquei 2 anos procurando. 2 anos procurando. Então, eu tive que... Como eu não consegui encontrar terreno, eu tive que comprar uma casa dentro de um condomínio e reformar inteira essa casa. Porque não tinha terreno para mim comprar. Então, e por quê? Porque eu perdi o time. Justamente nessa perspectiva de
eu moro de aluguel porque é um bom negócio, porque se eu fosse comprar essa unidade, versus que eu pago de aluguel, a rentabilidade. Às vezes a gente faz algumas contas que a gente está olhando só um lado da conta. A gente esquece que mas eu não tenho isso aqui. E aí quando tu vai buscar às vezes ter, tu descobre que, cara, eu não tenho como ter aquilo que eu acho que eu tenho. Né? Porque hoje, por exemplo, tu tem aquela sensação que tu tem, mas ela é meio temporal. Né? Porque depende do quanto que o dono do imóvel vai querer continuar alugando para ti. Né? E aí tu imagina que tua perspectiva hoje de qualidade de vida, ela tá fora da tua alçada. Faz sentido. Né? Então tu bota muitas vezes... Vou comprar tudo agora. Vendeu. Faça o contrato aí. Faça o contrato. Finaliza aqui e acabou. Mas isso que é muito louco, né? Porque às vezes a gente... Não, mas cara, essa visão, só reforçando, é importante. Essa é a visão de quem tá aqui e entende de todos os cantos da ilha, né? E é a visão que eu acredito que vocês buscam passar para quem entra em contato com vocês, né? Então, essa visão que tu passou agora, ela vai além de uma questão monetária. Então, tá de acordo com os meus princípios e valores, de repente, né? Então, tu pegar um cliente que chegou lá no imobiliário, tu perguntar, mas o que tu gosta? O que tu quer? De acordo com a visão dele, cara... se o cara vem de fora, ele não tem noção de todo esse ecossistema que tu conectou aqui, entendeu? Ele vai olhar só o quanto vai, quanto vem, eu jogo esse jogo desse jeito. Agora, para ti, qualidade de vida, olhar o nascer do sol todo dia é um valor, e se eu te disser que isso é limitado aqui no sul da ilha? Limitado, de fato, não é argumento, é limitado. Então isso tem peso na decisão, cara. E só quem tá aqui vivendo para falar isso. Quem vem de fora olha, nossa, cara, quanto apartamento, então, nossa, vou ficar aqui, vou alugar aqui para ficar, se não der aqui, vou pro outro. Mas não é assim que funciona. Não é assim. E justamente é por isso que a gente tem que hoje abrir essa possibilidade de conversa, porque o nosso mercado ele é muito peculiar. Ele é muito peculiar. Realmente, as pessoas vêm de fora e às vezes tem uma outra dinâmica de mercado imobiliário. Até da disponibilidade, da velocidade Total. Que as coisas acontecem, um próprio lançamento, né? Às vezes não estão na perspectiva de que aquilo vai realmente esgotar, mas quem vivencia esse mercado sabe que realmente a dinâmica é diferente, né? E aí que tem o desafio, porque o corretor, ele tem que colocar esse senso de urgência, ao mesmo tempo ele tem que ter muito cuidado, porque esse senso de urgência ele pode parecer que é uma pressão, pode parecer que o corretor está passando do ponto, ou está criando uma falsa escassez para a coisa acontecer. E aí que eu vejo que como é que a gente combate isso? Não se relacionando com o cliente através de produto. Boa. Porque é óbvio que o cliente, se ele for atendido somente nessa etapa, e aí naturalmente o corretor ele vai acabar passando por essas questões de escassez, de velocidade, de urgência, porque o mercado ele é assim. Não é a história do corretor. O mercado ele é assim. E o corretor ele só tem acesso a isso, porque ele vive isso, e ele vê aquele cliente querendo fazer uma aquisição, comprar um imóvel e vê que o cara vai perder. E que eles não tem um outro igual aquele. Então ele acaba tendo que fazer esse tipo de atendimento. Mas o que acontece quando o relacionamento deles é vinculado exclusivamente ao produto, passa a ser uma imagem errada muitas vezes. E é por isso que quando a gente conseguir, tanto a nossa equipe hoje sendo trabalhada, mas os corretores em geral, e o cliente compreender que o valor mesmo, ele vem antes disso, porque se o cliente ele recebe uma informação antes, que é assim, ele tem essa capacidade de ter essa troca, esse conhecimento de mercado, a dinâmica de mercado, a relação de ofertas, como é que funciona a valorização, ele automaticamente chega nessa etapa ciente de como é que funciona. Então, quando tu vai para a etapa de identificar o produto e fazer a aquisição, tu já entende o ritmo que tu tem que dar. Ou, ao invés do corretor ter que imputar isso, o próprio cliente vai dizer, cara, agora que a gente achou, não podemos perder. Isso. Tem que inverter a lógica, né? Tem que inverter essa lógica. Boa. Mas a gente só vai inverter essa lógica se a gente se posicionar ao lado do cliente como um cúmplice que está buscando criar conteúdo e valor e informação para que o cliente, quando ele chegue no produto, ele queira dar ritmo, ele não queira perder e ele queira dar velocidade. Boa. E o corretor apoia essa decisão e não o inverso. Porque nessa outra condição, mesmo que o cliente faça, às vezes a experiência dele não é tão satisfatória. Então tu vê como é que é o nosso papel de inverter a ordem quando a gente se coloca numa etapa anterior na relação.
Total. É que nem tu falou ali, ele até pode fechar o negócio, que ele entendeu que existe essa escassez e tal, mas no final ele sente aquela pulguinha atrás da orelha, mas será? Aí quando ele vem preparado, cara, com esse nível de consciência totalmente apurado, cara, a lógica invertida é: eu dou cadência, eu dou ritmo para essa decisão, deixa que eu conduzo e o corretor ele vai me apoiar, só me apoia, né? Como se fosse esse cenário. Bem interessante isso. Porque hoje, o que a gente percebe? Que o corretor acaba sendo muito, muito protagonista do negócio. Porque como ele tem a informação, ele que tem o conteúdo, ele acaba tendo que ditar muito o ritmo da negociação e o cliente muitas vezes se sente numa situação... De pressão. De pressão, ou de estar sendo conduzido, né? Enquanto que a gente invertendo isso, onde o cliente tem informação, o cliente tem acesso ao que ele precisa ter para tomar a decisão, ele tem acesso a como é que funciona o financiamento bancário, ele tem acesso à questão de taxa de juros, a toda etapa desse cronograma, a dinâmica de mercado, o cliente se coloca como protagonista. Ele tem capacidade de tomar decisão, ele se sente seguro para isso. E o corretor está apoiando ele para confirmar ou para trazer alguma reflexão no processo. Mas aí tu tem uma conversa de iguais. Tu não tem uma conversa onde tem uma sensação que um tem mais que o outro de informação. E ali cria-se esse descompasso, esse desequilíbrio, né? Então, se a gente consegue trazer essa consciência para ambos andam lá, vão andar de lado. Junto, né? Andar junto, porque ambos têm a mesma informação. E aí que é mais interessante, o quanto que a gente precisou passar por um processo de amadurecimento para compreender de que gerar confiança, entregando, às vezes, os segredos, né? Entregando informação, sendo totalmente transparência, gerava credibilidade. Gera credibilidade. E essa credibilidade gera segurança. E quando tu tá fazendo um negócio, tu quer o quê? Segurança. No final das contas, tu quer segurança. Tu quer se sentir seguro de fazer aquilo. Mas a segurança ela é construída como? Né? Então, assim, a dinâmica de que a gente procura justamente criar uma linha de contato, de relacionamento com o cliente, onde ele não tem ainda um produto definido, ele não tem um orçamento definido, mas ele tem um desejo, uma intenção de viver isso e ver como é que... Pô, que nem tu. Tu é um case nosso, né? Porque tu é um cara que morava em Caxias do Sul, se mudou, né? Tu alugou imóvel com a Santa Ilha, trabalha home office, investiu com a gente, não vendeu os imóveis, tem os imóveis alugados também com a gente, então tu senta em diferentes cadeiras, mas muito do que aconteceu contigo é porque tu me conhece. Entendeu? Boa. E aí, ao tu me conhecer... Eu tinha informação. Tu teve informação. E a questão hoje a gente quer abrir isso, por quê? Não só para quem conhece o Felipe, por exemplo. Exato. Boa. É para todos que têm a vontade de viver isso, saibam que é possível. Como? Simplesmente entrando em contato, preenchendo seus dados, e a gente vai, primeiro de tudo, conversar, porque essa ferramenta, que é a conversa, ela foi cada dia mais ignorada, né? A gente quer ir direto pro vamos ver, né? Ponto, direto ao ponto. E essa vida tão direto ao ponto, essa questão tão cronometrada, e que tudo tem que ser muito preciso, já conhecido, ela tira da gente a capacidade de fazer um diagnóstico correto. Com calma, né? Com calma. E é que nem o médico. Eu digo assim, a gente quando vai numa consulta e tem uma consulta de 30 minutos, a gente fala, putz, cara, o cara nem me pediu tal coisa, o cara nem me pediu tal... Né? Podia ter feito online, né? Exato. A palavra, 5 minutos me dá o receituário. E o que hoje um atendimento ele acaba sendo muitas vezes? Um atendimento de médico. Enquanto o que a gente quer hoje, a gente quer uma consulta. A gente não quer um atendimento médico, a gente quer uma consulta. A gente quer, quando a gente vai buscar um médico, a gente quer alguém que te olhe por inteiro, te faça pergunta, que dê uma sensação de investigação, que vá além. E não que diga, cara, é isso. Então mudar essa dinâmica, porque na verdade não é o nosso segmento está assim. As relações estão caminhando para ser assim, mas nem por isso está saudável. Então quando a gente diz assim, ei, calma aí, a gente não tá nessa vibe de fazer tudo assim. Cara, até mesmo porque tu tá pegando uma das coisas, cara, querendo ou não, 3 coisas que importam no ser humano: tempo, energia e dinheiro. Então ele tá disponibilizando o tempo dele para entender a energia, porque ele vai ter que investir energia e dinheiro. São as 3 coisas que mais valem. Então, quando a gente toca nisso, a gente tem que ter, cara, se possível, ter
calma, paciência para entender esse cenário todo e aí sim direcionar para o caminho correto, né? Exatamente. Hoje, como é que estão os teus planos aí? Nos conta um pouquinho, tu tá com o Black Box lançando também, né? Que é uma consultoria. E isso também é interessante, né? Porque o Black Box se trata de uma consultoria de que, querendo ou não, é um trabalho diferenciado, né? É uma parte que tu tem conseguido... Eu sei que tem uma fila de espera absurda aí no nível Brasil, né? A Black Box basicamente é uma mentoria que eu ensino as pessoas que querem fazer o que eu fiz no digital, criar o seu infoproduto, seu produto digital, criar, vender e escalar. Então hoje a gente está ajudando as pessoas a fazer isso no Brasil, em todos os cantos do Brasil, né? Então a pessoa entra, tem um acompanhamento anual ali para poder executar com rapidez e performance. Mas tecnicamente no Black Box tu acaba revelando os teus segredos. Sim, porque eu acompanho lá, né, no Black Box e eu vejo que tu acaba revelando de verdade aquilo que tu, na verdade, se quebrou para conseguir conquistar. Por quê? Por que o quê? Por que tu tá fazendo isso? Porque chegou o momento, né? Eu fiquei acho que primeiro ponto, chegou o momento, eu fiquei 10 anos jogando o jogo no bastidor, não revelando muito bem o que a gente fazia. E aí eu acabei tomando bastante gosto sobre esse lado também empresarial, de negócios, e aí senti que era o momento de abrir isso e levar essa mensagem para frente para quem está de fato sério e quer causar mais impacto através do digital, né? Porque tem muito amador, como qualquer mercado tem muito amador. Então a ideia é levar isso para frente e profissionalizar mais o mercado e também ser como as pessoas que eu ensino ali quase que concorrem entre elas, a ideia é que assim, cara, todo mundo que está aqui vai ter o melhor acesso à melhor informação possível, vai depender do nível de execução de cada um, só que o ponto é, ninguém vai passar a perna em ninguém aqui. Vai ser fair play. Eu estou aqui para controlar, para cuidar disso. Então, todo mundo joga o jogo na alta intensidade, cada um no seu tempo, mas ninguém passa a perna no amiguinho, ninguém passa a perna em ninguém. É mais ou menos para deixar o mercado também um pouco profissional e também sem passada de perna. Cara, é muito massa essa psicologia do Black Box, porque ela vai muito em direção a talvez aquilo que a gente está procurando promover aqui na Santa, né? Justamente em relação aos nossos clientes, que é esse processo de subir a régua da qualidade daquilo que é feito, né? Porque, por exemplo, o investimento imobiliário ele ainda é muito feito assim, né? Sim. E quando a gente procura disseminar um modelo mais vencedor, baseado numa metodologia, porque isso é muito parecido. A gente pegou os últimos 10 anos da Santa Ilha e a gente modelou os cases de maior sucesso. Nossa. Né? E a gente passou a entender que tinha um comportamento nesses cases de maior sucesso. E quando a gente passou a entender que tinha um comportamento nesses cases, a gente procurou fazer o quê? Cara, hoje a gente tem uma certa segurança em como se dá um lançamento bem sucedido. Como que é o perfil do cliente, como ele comprou, como ele vendeu. E aí, ao a gente estar agora nesse momento querendo divulgar isso e abrir publicamente essas estratégias e esse resultado, a gente, na verdade, entende que a gente entrega uma força, porque quanto mais profissional é o negócio, mais qualificado fica o mercado. Total. Então, quanto mais o cliente ele está bem instruído, bem educado, bem preparado, isso reflete para mim. Porque o mais interessante é que esse cliente que está investindo hoje comigo, daqui 3 anos, ele vai querer botar para vender o apartamento comigo. Só que se esse cliente entender do negócio, a gente tem uma comunicação e um elemento de expectativa muito mais sadio. Porque é que nem cliente, quando o cliente chega lá e fala para nós assim, eu vou mandar minuto pro meu advogado, a gente fala, cara, que ótimo. Por quê? Porque o advogado entende do negócio. Boa. Ele entende. Esse então, é o jogo, né? Tu vai falar com alguém que entende de cláusula, vai entender que tá tudo certo. Facilita. Na maioria das vezes, facilita a entrada no advogado. Porque é um cara que entende, tá preparado. Então, vamos lá. Durante aqui o podcast, já chegou perguntas aí. Uma delas foi, cara, por que tu escolheu o sul da ilha? Escolheu porque, na verdade, não foi tu que escolheu, eu que te... Foi tu que escolheu. Não, mas basicamente isso da ilha porque, cara, tem quantas praias? Mais ou menos. Sei que Floripa, tem uma dúvida, né? Se tem 42 ou 52, eu não sei como é que é. Mas mais ou menos no sul aqui, vai. Umas 15? É, né? Tá, mas num raio de, sei lá Será 30... 15? Praia?
Mas vamos pensar, Ribeirão da Ilha, Naufragados, aí lá embaixo tem Saquinho, depois tem a Solidão, Açores, Pântano do Sul, Matadeiro, Armação, Morro das Pedras, Campeche, Novo Campeche, e acho que de sul da ilha para por aí, né? Aí tem a Tapera, 12. Então bota aí, umas 15. Cara, umas 15 praias com muita opção de surf. É um lifestyle assim que eu gosto, é um lifestyle mais... Quando a gente compara, por exemplo, o sul da ilha tem o pessoal com poder aquisitivo, mas é diferente de Jurerê, né? Jurerê, que nem tu comentou ali. A galera acho que do sul da ilha é mais low profile mesmo, de fato. E uma coisa que pesa muito pra mim é o aeroporto, cara. Porque como eu tenho que viajar aí por causa do trabalho, cara, 10 minutos, 15 minutos tá no aeroporto com aquele acesso ali. Meu Deus, 10 a 15 minutos. Eu chego, em 15 minutos estou em casa. Eu vou viajar, saio 15 minutos antes. Não para pegar o voo, mas é o horário que eu preciso estar. Né? Diferente, sei lá, o norte, o cara tem que sair 1 hora e meia antes. Então, surf, disponibilidade de praia, um ambiente mais low profile e quarto, o aeroporto. Beleza. E qual foi o imóvel que mais te trouxe rentabilidade? Isso aí tu que vai ter que me responder, né, cara? Cara... Foi o La Vietera ali... eu acho que o que trouxe mais é ainda o que está por vir. Olha só, cara. Variedade, acho que está por vir, né, cara? Contrato aqui ao vivo. Ao vivo. Não, acredito que o La Vietera... Cara, acho que todos foram bons. Foi muito parecido. É que, na verdade, o nosso mercado imobiliário ali, ele é muito... Ele tem um resultado... parecido dos negócios. E por isso que eu digo que é um mercado muito interessante de qualquer pessoa investir. Porque assim, a gente tem tickets diferentes. A gente vai ter ticket, às vezes, de 400 mil e aí vai, né, infinito. Mas esses 400 mil, a pessoa fala assim, tá, Felipe, bem legal tu tá falando aí que é bem fácil qualquer um acessar imóvel de 400 mil. E aí que tá a quebra do paradigma. Pra tu comprar um imóvel de 400 mil, sabe quanto que tem que ter de entrada? Quanto? Sabe ali quanto? E olha que interessante. 5%. Entendeu? Tu é investidor, comprou imóvel, locatário, locador, meu amigo, mas essas informações elas não estão aí. Não estão. As pessoas acham que 400 mil tem que ter 400 mil para comprar o apartamento. E olha só, hoje tu precisa ter 10%, 40 mil. Sendo que esses 40 mil, muitas empresas inclusive ainda dividem 2 vezes, se for o caso, dividem em 3 vezes. Então, a entrada. Depois, dá 10%. Depois tem que dar mais 10% durante a obra. Então, se é uma obra de 36 meses... tu tem que dar praticamente aí R$1.000 por mês de parcela. E mais 10% de reforços, que a cada 6 meses. Então, daria, sei lá, aí 6 mil a cada semestre. Tá? Por mês. Então, se a gente for fazer uma análise, hoje tu adquire um imóvel de 400 mil, dando uma entrada de 40 mil que pode ser dividida, com parcelas de R$1.000. De R$1.000. É bem acessível. E com reforço, que pode ser semestral, mas pode ser anual também esse reforço, pode ser no 13º. Então, o que acontece? O mercado ele é muito acessível, no sentido daquilo que se olha e parece ser, versus daquilo que realmente, no dia a dia, quando o cliente vem para a mesa, ele descobre. Né? Então, a dinâmica do nosso mercado ele é interessante porque a visão de fora é essa. Comprar um imóvel, tem burocracia, tem que ter financiamento. Às vezes o cliente compra um imóvel na planta e nos pedindo como é que ele financia. Ele está preparado com financiamento, a gente fala, cara, financiamento é só quando o imóvel estiver pronto. Então, tu imaginou que tu compra uma coisa e que tu vai pagar 30% só disso durante a obra, mas a tua valorização é sobre o todo. Entendeu? Por exemplo, tu investiu lá, comprou um imóvel de R$400 mil. A valorização de mercado, as correções é sobre 400. Sim, não é sobre os 120. Mas a tua disponibilidade, tua exposição de caixa é de 120. Só que a valorização é sobre 400. Então, assim, quando a gente começa a cruzar isso, a gente começa a ver como o mercado ele se encaixa em muitos diferentes perfis. Sabe? Ele não é um mercado limitado. E isso, por exemplo, o sul da ilha ele é muito interessante por essa pluralidade. Então, hoje a gente tem lançamentos que vão partir de 400, 450 mil, né? Até realmente tickets bem altos, mas hoje cabe em todos os bolsos, porque a partir de 40 mil de entrada e com parcelas de R$1.000 e R$1.200, tu pode ser um investidor no mercado imobiliário.
tu pode ser um investidor, mas tu começa assim. Boa. Tu começa. Depois, tu vai podendo aí, conhecendo, tu vai mudando a tua dinâmica, vai fazendo upgrade. Mas, e a questão que acontece é a seguinte, né? Como o nosso mercado ele tem muita liquidez, se a pessoa me apertei um pouco no meio do caminho, a gente consegue fazer a revenda com bastante facilidade justamente pela escassez de produto que a gente tem. Então, historicamente, a Santa Ilha nunca entregou um empreendimento sem que ele tivesse 100% vendido. Então, por exemplo, o Oca Floripa, a gente vendeu 140% ele. Ou seja, a gente vendeu 100% dele e mais 40% a mais só de revendas, de pessoas que compraram e quiseram revender. E hoje, ele praticamente tem só 2 salas para vender e um apartamento. Então, imagina um empreendimento que ele foi 100% vendido, todas as revendas, praticamente todas revendidas. Essa saúde, ela traz uma segurança para o investidor de que, se ele optar por sair, tem um comprador que vai querer assumir essa oportunidade. Por quê? Porque o nosso mercado ele não consegue produzir empreendimentos ao ritmo da demanda que tem. A gente tem uma demanda de consumidor, de cliente, muito maior do que a capacidade de oferta. Por questão de plano diretor, restrição de área, dificuldade realmente de aprovações, é tudo muito demorado. Então, assim, quando a gente consegue passar por todas as barreiras, e é por isso que eu digo assim, nosso mercado é tão interessante, porque, por exemplo, no teu mercado do digital, as questões são muito mais pragmáticas, organizacionais. Tu cria um roteiro, um cronograma, ele vai acontecer como tu estipulou, né? O nosso, a gente acha que o alvará vai sair em 1 ano, demora 2. A gente entende que vai ter que ter uma compensação aqui, tem que ter uma compensação lá. Uma negociação que estava pronta para ser concretizada, às vezes não concretiza, aquele empreendimento não sai. Então, tu imagina com o mercado de investimento, aonde o ativo ele é complexo de ser criado. Tem uma complexidade, mas a demanda ela é simples, que a pessoa chega ali, ela querer, como tu fez, e vem para o sul da ilha e quer ter um lugar para morar. Então, a gente tem ali uma questão que é uma das cidades, uma das capitais, mas vamos botar aí, um dos lugares de maior desejo das pessoas morarem, ao mesmo tempo, uma das capitais ou um dos lugares com maior dificuldade de criação de habitação. Então, tu tem um lugar com maior desejo e com maior dificuldade de criação de habitação. Então, essa dinâmica, né, faz com que o investidor que está aqui ele se sinta muito confortável, porque dificilmente tu vai estar com uma unidade da qual não tem alguém já esperando essa oportunidade, porque muitas vezes não tem outro empreendimento para investir. Né? Dentro ali a gente está falando do Black Box, tem mais algum projeto para sair? Tu vai ficar focado agora no Black Box? Como é que tá? O Cambridge de 48 horas já está... Não, os dois. Nós estamos... A gente abriu essa frente foi agora em janeiro de 2022. Agora a gente está em dezembro. Então agora a gente vai começar... A gente começou a escalar em agosto. E agora, 2023, a gente vai escalar. Porque para escalar esse negócio tem que entender a dinâmica da operação. Então a gente vai segue tocando o Q48. A gente passou até por um processo de M&A, não se consolidou no Q48. A gente acredita que em 2, 3 anos vende. Então continua tocando. Com essa nova frente aberta, e aí com essa nova frente aberta, o restante eu não posso comentar aqui. Né, tá entregando como é que é o ouro pro bandido. Tu viu só? Mas, ó, no meu caso, eu sempre gostei de guardar muito, sabe, também esses segredos assim, né? Pra gente poder ir entregando aos poucos. Mas hoje eu tô... Ele vai fazer eu abrir, vai, fala aí. Já comprei uma cobertura aqui, agora eu vou... tu tá me ralando aqui, né, meu puta? Vai lá, continua. Não, eu ia comentar, vai, né? ia dar... Porra. Vamos falar as verdades agora. Vou falar os planos dos próximos 5 anos aqui. Olha só, agora tu tá mais próximo da imobiliária, né? Tu tem estado mais lá na Santa Ilha. Qual que tu acha o nosso mercado assim muito diferente do teu, assim, a dinâmica de trabalho, a dinâmica de tu olha para nós assim e vê que putz, cara, tem muito para acontecer ainda, assim? Tu fala a nível digital ou a nível de operação dia a dia? Eu acho que nível talvez. Cara, assim, a nível de operação dia a dia eu acho muito similar. Só questão digital mesmo, as imobiliárias, eu acho que elas
demoraram para entender que tem um jogo acontecendo fora do offline, né? Então, mas a dinâmica diária ali de acontecimentos, ela é muito similar, assim, até mesmo de pessoas envolvidas nos processos e tal. Mas, de fato, a questão digital, e até mesmo acho que a gente está aqui porque vocês, né, entenderam a importância do digital agora de fato. Né? Porque às vezes tu tem um estalo, tem que estar no digital, mas aí tu vai indo, vai esperando. Mas quando tu entra de cabeça, cara, tu consegue gerar muito diferencial e mais importante, que é o que a gente vem falando desde o início aqui, é despertar a consciência do próximo cliente, cara, e fazer com que esses clientes que cheguem aí até a Santa Ilha, nesse caso, cara, venham educados para ter uma conversa olho no olho, legal, quem dita o ritmo o cliente, porque ele entende o escopo, o cenário do mercado, enfim, cara. Entendeu? Mas aqui, por exemplo, eu não era muito fã do digital, porque eu acho uma chatice algumas questões lá de story, ter que ficar publicando todo momento, sabe? Eu acho que, porra, velho, quem é que quer saber isso, sabe? Mas quando a gente trouxe a questão de, cara, a imobiliária precisa ser uma empresa educadora, porque quanto mais a gente levar informação para o cliente, mais o cliente ele se sente protagonista da sua história e mais ele é leal a este que levou a informação, que criou esse cenário de segurança, eu passei a entender que, cara, pô, se eu puder transmitir um conhecimento e uma informação que ela está guardada para mim, eu achava que isso tinha valor. Cara, pô, eu vou criar relevância. E aí, quando a gente muda esse mindset e entende que quanto mais eu levar essa informação para o público, quanto menos eu reservar informação, claro, isso dentro de uma questão organizada, pô, mais a gente consegue criar relevância nessa relação. Porque o que eu sempre digo, cara, a pior coisa que tem é tu ser irrelevante, né? É tu ser dispensável. Só que ninguém que gera valor numa relação a partir de informação, de conteúdo, de entrega, se torna relevante, né? Tu cria relevância nessa relação. Boa. Porque se tu tá recebendo informação, tu quer estimular essa fonte. Tu não quer secar essa fonte. Se existe uma fonte que te traz informação de qualidade, com confiança, com credibilidade e que isso te faz bem, qual que é o teu papel? Tu vai sempre querer cuidar dessa fonte. Tu nunca vai querer secar ela. Então eu entendi essa dinâmica de que a gente precisa ser uma fonte confiável de informação que auxilia o nosso cliente à tomada de decisão. E que a gente está ali para ser o quê? Fonte. A gente quer ser um parceiro, um fornecedor de conteúdo e de etapas muito bem azeitadas, baseado não em achômetro, mas em estatística, em histórico, uma vez que a nossa empresa já possui esses dados. Então, quando tu entrega toda essa fundamentação, o atendimento ele passa de ser aquele atendimento do corretor, que é muito empírico, é muito do achômetro, né? E muito uma argumentação pessoal, e passa a ser realmente muito mais conteudista, né? Então, essa dinâmica para nós ela é interessante, e aí que eu vejo um grande, inclusive, ganho no mercado imobiliário. Por exemplo, quando a gente fala de valorização, de crescimento, tu imagina que, como tu mesmo apontou, as imobiliárias, por mais que, por exemplo, no sul da ilha, eu acredito que a gente tem excelentes players, empresas de alto nível, né? Acho que ninguém está brincando aqui. Eu já estou em outros mercados e vejo que aqui o bicho pega, assim, né? Todo mundo faz um trabalho muito bem feito. Mas mesmo assim, tu que é um cara do digital, vê que as empresas ainda não, de fato, não atuam no digital como, né, outras empresas, né, de outros segmentos atuam no sentido dos benefícios, da dinâmica, da velocidade, das ferramentas. Então, assim, tu vê que a gente tem duas questões. A gente tem um mercado do sul da ilha sempre em ascensão e ainda com perspectiva de crescimento exponencial, tendo em vista, né, outras cidades que a gente compara. E a gente ainda tem players que atuam, né, influenciam nesse mercado com uma possibilidade de crescimento em performance e dinâmica de trabalho que também melhora esse mercado. Então, é um mercado que eu digo assim, o sul da ilha como cidade, como região, né? O sul da ilha como região, ele tem upgrades a serem feitos ainda, que causam valorização. A gente tem 1 metro quadrado, que é muito aquém de cidades comparativas, e a gente tem players que, por melhor que vem se posicionando, ainda tem ali um mundo para explorar no sentido da performance que eles podem entregar para esse mercado. Então, esse tripé, ele resguarda aquela questão. Pô, tem como valorizar mais? Eu digo, tem como não valorizar mais com todas com tudo isso na mesa, em aberto ainda e pronto a ser desenvolvido, né? Boa. Cara, até o
a galera o pessoal, né, que chega a ter acesso à informação de onde vai acontecer o próximo investimento é de fato quem está basicamente na base das imobiliárias. Fazendo esse trabalho agora, começa a subir para a superfície e aumentar ainda, conseguir disseminar mais essa informação. Porque imagina, cara, de fato, agora parando para pensar, pô, quem é que tinha as informações dos próximos lançamentos? É só quem está na base. E quem não está na base, mas está querendo investir, como é que tem acesso a isso? Só através agora de conteúdo. Então, quem fizer isso melhor agora nessa frente aqui, cara, vai conseguir conquistar uma base que primeiro, vai confiar no trabalho, vai chegar educada, enfim, e também vai ganhar mais mercado, né? Então, acho que esse é o trabalho daqui para frente. É que tu imagina como é que é a situação do cliente. Ele às vezes tem interesse, cara, mas ele pensa, putz, cara, mas eu vou ter que ligar para uma imobiliária, falar com o corretor, mas talvez eu não queira comprar. E aí ele não liga. Conversar. Isso aí. E aí ele não tem acesso. Isso aí. Então existe uma barreira que se criou que o próprio cliente não se sente confortável de pedir. Sabe aquela questão que tu não quer levantar a mão para perguntar porque... Senão o cara já vai vir me vender. Já vai me vender, eu já vou ter que ficar agora atendendo, dizendo que eu não queria, daí então eu não pergunto. Boa. Então, e hoje, justamente esse é o nosso compromisso, é um compromisso que eu assumo aqui, em nome da Santaire e da minha equipe. A gente não trabalha mais nesse formato. Se em algum momento se trabalhou, porque a gente vai... Claro, se adaptando. Vai se adaptando, vai tendo... Nós também vamos atingir nosso nível de consciência e nosso papel no processo. E a gente vai, como tu mesmo comentou, a gente vai entendendo qual que é o nosso negócio, mas as dinâmicas de como ele acontece vão mudando. E hoje, a nova dinâmica que a gente entende é justamente dar vazão para todos esses clientes e essas pessoas. Não vou nem chamar de cliente. Vou dizer, pessoas que querem entender como é que funciona, que têm dúvidas, que têm perguntas, que não sabem como é que funciona, como é que é um lançamento. Porque, cara, tu imagina o seguinte, falar com meu pai e com a minha mãe. Meu pai e minha mãe têm um imóvel na vida, compraram um imóvel. Tu vai falar com eles, senhor Ayrton, tem um lançamento imobiliário. Cara, o que eu quero saber? Né? Uhum. Isso é distante, esse mundo. Então, o que a gente tem que fazer hoje? Aproximar a dinâmica do nosso mercado imobiliário de clientes que nunca ouviram falar, só ficaram sabendo e que acham que isso não é para ele. Criar esse bem-estar onde o cliente ou a pessoa se sinta à vontade de ligar, perguntar, sem ter o compromisso de avançar, sem ter o compromisso de comprar, sem ter o compromisso... mas a gente vai estar atraindo um cliente que não tem compromisso. Mas o compromisso ele é gerado no percurso. Ele é gerado a partir de valores e necessidades e princípios que vão sendo comungados. Tu não tem como gerar um compromisso do zero, que nem um relacionamento. Não, tu conhece a pessoa, tu vai ver quais são as intenções dela, vai namorando. Depois casa. Exato, tu vai gerando compromisso baseado nas trocas. Mas tu precisa ter espaço para esse flerte. Então hoje eu digo o seguinte, acredito que o mercado não oportuniza que esse flerte aconteça sem o compromisso de seguir ou sem a pressão de ter que dar um retorno. Né? E hoje a gente tem que abrir a camada para dizer, tu não precisa saber o que tu quer fazer, tu não precisa entender de mercado imobiliário, tu não precisa entender de lançamento, tu não precisa a partir disso ter que me responder, ter que ficar tendo meu WhatsApp. Tu pode simplesmente ir lá, a gente conversar, eu te explicar como é que funciona e ver se te agrada ou não. E se eu falar que, cara, não é para mim, tá tudo certo. Né? E eu acho que trazer leveza, eu acho que isso foi uma das grandes, talvez, sacadas de quem está fazendo o mercado financeiro, né, de bolsa, ser exponencial, ele tornou leve. Ele tornou o conteúdo mais leve, mais acessível, mais fácil. Mas o mercado em si não mudou nada. O que mudou foi a comunicação de como esse assunto é levado sem aquela formalidade. E talvez, quando a gente consegue oportunidades no nosso mercado de dizer, cara, vamos conversar, se é para ti vai ser, se não for, a gente vai descobrir junto, ou vamos pensar em alternativas, e o ritmo é tu que dá, a partir daquilo que eu vou te entregar de informação, é tu que dá o ritmo, a gente traz leveza para o nosso mercado. E aí, trazendo leveza, isso não quer dizer que a gente não vai ter compromissos, mas a gente vai ter compromissos que a gente vai combinar. Acredito que a gente consiga trazer muito mais gente para esse mercado que hoje ele precisa. A grande questão é que hoje a gente precisa de mais pessoas participando dele, porque é um mercado que ele não consegue atender a demanda que tem ali.
E a gente precisa de mais pessoas fomentando ele para contribuir para o bem de uma cidade, de uma região que precisa de habitação, precisa de moradia, moradias corretas, com alvará, projeto aprovado, licenciamento ambiental, que cumpra todo o rito. Mas quem cria essa condição justamente são as pessoas que fomentam essa possibilidade. Então, a gente aumentar esse filtro aqui muda tudo para nós. Para nós é engraçado porque a gente vai estar promovendo, de certa forma, o bem, né, para as pessoas, porque a gente acaba levando investimento de uma forma mais simples e leve e acessível e desmistificando. Ao mesmo tempo, elas nos ajudam a dar condição da gente continuar prosperando no mercado, que por mais que o pessoal fale, o mercado imobiliário. Gente, eu estou falando de habitação. A gente está falando de se pegar todas as imobiliárias do sul da ilha, a gente não tem 100 imóveis para alugar no sul da ilha inteira. Se pegar todas as imobiliárias do sul da ilha e somar suas pautas, tirando os imóveis iguais, tu não tem 100 imóveis. Então tu pega uma capital, Vini, pega uma capital, corta ela no meio, né, norte e sul, pega metade dessa capital e tu não tem 100 imóveis para tu alugar. Entre pavilhão, entre galpão, entre casa, entre loja. Então tu vai pegar ali de residência mesmo, quantas tu tem? Então a gente não consegue atender a demanda. Então, e aí muitas vezes a pessoa acaba não morando no imóvel bom, no imóvel correto. Então assim, a gente promover moradias dignas, com condição, alinhado com os princípios sustentáveis da nossa região, é um dever nosso, é uma obrigação nossa. Mas a gente precisa de ajuda. Porque se a gente não tiver a população contribuindo para que isso aconteça, a gente não vai vencer isso. Ou as pessoas não vão conseguir morar com qualidade, ou construções não corretas acabam ganhando espaço. Então se a gente tem uma escolha no sul da ilha, diferente de outras regiões que já está decidido. A gente tem uma escolha de como essa região ela pode crescer. Como essa região vai receber essas pessoas. A gente fala talvez de anfitriões. Nós somos anfitriões, porque eu fui recebido aqui, tu foi recebido aqui. Os nossos anfitriões foram muito bons com a gente. Nos deram condição de um lugar bom, de boas diretrizes. Mas todo dia está chegando gente aqui no sul da ilha e aqui em Floripa. Como que a gente vai acomodar essas pessoas é uma decisão nossa. Ou a gente vai criar bons caminhos e boas formas, ou essas pessoas não vão deixar de vir para Floripa por causa disso. Elas vão vir e talvez não vão ficar tão bem instaladas. Né? Então, quando o mercado ele se une em propósito de fazer um desenvolvimento planejado, orquestrado, consciente, cara, a gente tem uma região mais bonita, mais sustentável, com diretrizes urbanísticas que são cumpridas, que oportunizam um bem-estar melhor para todo mundo, que causam a valorização para todos. Porque sabe que o mercado imobiliário ele é muito engraçado, porque é um dos mercados mais democráticos que eu conheço no mundo. Olha como é que ele funciona. Tu pode não investir no mercado imobiliário, tu tem lá a tua casa. Tu pode não ser uma pessoa que se envolve com o mercado imobiliário, que investe no mercado imobiliário, que participa do mercado imobiliário. Mas a tua casa ela é valorizada pelo mercado imobiliário. Então, mesmo tu não participando, mesmo tu não vivendo isso, mesmo tu não praticando isso, o simples fato de tu estar numa região onde o mercado imobiliário ele é bem organizado e bem consolidado e bem feito, tu de tabela ganha. Em qual tipo de negócio, em qual mercado que isso existe de investimento? Nenhum. Eu não tenho, pelo menos, informação disso. Onde uma pessoa ela não vive aquilo, não participa daquilo, não pratica aquilo, mas pelo simples fato dela estar inserida num contexto onde o mercado imobiliário ele é saudável, ele é próspero, você ganha. Então, quantas pessoas, por exemplo, têm seu patrimônio duplicado, tiveram seu patrimônio triplicado, simplesmente por estar no lugar certo. Simplesmente por aquele mercado ser feito da forma certa. Né? Então, isso é uma coisa que é difícil tu ver por aí, né? Boa, acho que foi um bom fechamento isso aí, hein? E com os braços cruzados, a pessoa tá lá aqui, ó. Eu digo, né? Tá, só tá vendo a coisa acontecer, né? Só tá ali de espectador. Só sentado na arquibancada. Só tá na arquibancada de espectador vendo a coisa acontecer. Jogar, né? E quando ele descobre, na verdade, ele que é o goleador, né, cara? Boa. Boa. Mas é isso. Fechado? Valeu por hoje. Ô, Vineres. Então é isso. Ah, garoto, Fechou? Fechou? Fechou, né? Então tá, muito obrigado pelo convite. Sempre que
precisares, sempre que quiseres trocar uma ideia. É isso, e você que está assistindo esse podcast gostou e acha que pode fazer valor na vida de alguém, compartilha, né? Compartilha, manda para nós, sabe o que seria legal, né? As pessoas poderiam mandar assim, cara, manda dúvida, né? Porque pô, no Insta não precisa nem se identificar. Cara, manda pergunta, assim, porque quanto mais assunto, pergunta vier, das dúvidas de como é que funciona. Mas eu tenho medo disso. Se tiver que rescindir um contrato. Se não entregar. Se fizer tal coisa. A pergunta, eu vou dizer o seguinte, se tiver a pergunta é porque a pessoa se sentiu convidada e viu que tem espaço. Né? Porque que nem aquelas aulas, né, que a gente vai, que ninguém faz pergunta, que tem medo, né? O professor vai lá e dá uma chapuletada lá, né? Aqui não tem chapuletada. Aqui não tem essa. Aqui tem, que bom que tu falou sobre isso pra gente poder esclarecer, porque sem dúvida a dúvida de um é de centenas, né? Não tem a dúvida. E assim a gente vai desmistificando, fazendo o processo ser simples, ser fácil. Pessoal, então hoje aqui estamos finalizando com o Vinícius Possebon. Olha quem que eu tô trazendo para cá, um dos maiores criadores e vendedores e, como é que se chama? Lançadores de infoproduto no Brasil. Estrategista digital. Número 1 aí, é o primeiro cara que atuou no mercado de saúde, fitness, né? Fitness. Há 10 anos atrás. O cara hoje é um monstro aí, né? Então, é o CEO do Black Box, do Q48, né? Isso aí. E trouxemos ele. E aí aquela questão, mas o que tem a ver com o mercado imobiliário? Tem tudo. O cara é nosso locatário, é nosso investidor, é nosso locador, meu conterrâneo, meu amigo de juventude. E ainda ele lança, né, os produtos no modelo muito parecido com o nosso. Só que ele lança o produto dele e a gente lança unidades habitacionais, mas tem toda uma dinâmica igual. Então, assim, se gostou, valeu a pena trazer esse cara e vale a pena a gente trazer outras pessoas para a gente ter esse bate-papo, essa conversa que vai trazendo informação. Se inscreve, dá o like, curte, nos acompanhe, mande pergunta no Insta, que daqui a gente só vai para além. É isso? É isso, fechou.